Olá pessoal, eu sou Renato Marques, esta é a coluna Dissenso, um espaço de discussão da conjuntura atual dentro do canal da CEPUSP. Nós estamos gravando uma série de vídeos em que se discute a situação caótica que o Brasil vivencia desde a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao poder e que vem se cristalizando nessa situação de incapacidade de condução da crise gerada pela pandemia. Lamentavelmente, nós já ultrapassamos o número de 300 mil mortos no Brasil, vitimados pela Covid-19. E parte substancial destes, todos sabem, é fruto da incompetência e incapacidade na gestão do processo da crise. Já fizemos outros vídeos que vocês devem ter acompanhado a respeito de alguns dos fatores que contribuem para essa sensação de caos, para essa situação de caos que foi criada. No vídeo de hoje nós vamos abordar um desses elementos. Nesse caso, vamos falar sobre o negacionismo. Essa característica que, de forma bastante assustadora, cresceu demais no nosso país, mas também podemos dizer que está presente em outras sociedades do planeta. Para começo de conversa, a gente pode dizer aqui, certo, que esse fato, esse ato de negar a história, negar os fatos concretos e os fatos comprovados cientificamente, eles não são uma total novidade. Existem, durante muitos períodos da história, nós já tivemos cidadãos, cidadãs, grupos que procuraram negar a existência de fatos comprovados. Então não é o negacionismo não é a novidade. A novidade em si foi a força política que o negacionismo ganhou no início do século XXI. Para ser mais específico, fundamentalmente a partir da segunda metade da década de 10, assim, na realidade durante a década de 10, ele começa a crescer muito, e na partir da segunda metade ele ganha uma força exponencial. Diante desse fato, desse crescimento, nós vamos dialogar um pouco aqui e procurar mostrar alguns dos fatos que trabalharam para isso. Alguns dos fatos que contribuíram para essa condição que a gente vivencia de uma parcela razoável da população se abraçar em convicções completamente descabidas do ponto de vista da racionalidade e, abraçadas nessas convicções, defender a negação da ciência, a negação das possibilidades comprovadas a partir de todo o trabalho de verdadeiras de décadas, de séculos, até mesmo de milênios de estudos científicos. Tá? Isso, obviamente, precisa ser discutido porque nessa situação que a gente vivencia hoje, nós sabemos que o presidente da República negou durante a maior parte da sua condução do problema do combate ao vírus. Ele negou a importância da vacina, assim como ele negou e continua negando a importância do uso de máscaras, assim como continua negando a importância do isolamento social. E, lamentavelmente, uma parcela substancial dos brasileiros embarcou nesta onda, certo? De negar tudo aquilo que a ciência defende, tudo aquilo que a ciência comprova, que são os fenômenos que têm a possibilidade, são as ações que têm a possibilidade de minimizar este drama coletivo mundial gravíssimo. Diante disso, vamos procurar aqui fazer uma retrospectiva de alguns fatores razoavelmente recentes, do ponto de vista histórico. Nós vamos retroagir um pouco aí para a virada, para a passagem do século XX para o século XXI, para que possamos, dentro dessa abordagem, esclarecer alguns pontos que vocês vão ver que vão contribuir em muito para o entendimento do que nós estamos vivenciando neste exato momento em 2021. Diante disso, o que eu
posso afirmar é que a gente vai falar aqui de alguns fenômenos externos e as repercussões que vão acontecer aqui internamente. Porque, como já disse, o fenômeno do negacionismo ele não é exclusividade dos brasileiros, né? Ele é um fenômeno que veio se construindo, tá, dentro do cenário geopolítico mundial, mas fundamentalmente a partir da influência muito grande de um segmento da política estadunidense, tá? A partir fundamentalmente do início da década de 1980 para cá. Diante disso, o que nós vamos procurar citar aqui é o seguinte, né? Houve a partir da década de 1980, na passagem da década de 1980 para a década de 90, né, até o início, certo, né, do século XXI, nós tivemos uma nova configuração de forças na direita política dos Estados Unidos da América, através de um arco de alianças feito entre o chamado segmento da direita tradicional republicana, tá, aquela direita conservadora em costumes, em parte certos costumes, mas fundamentalmente de vertente liberal econômica, e uma direita mais conservadora ainda em costumes, tá, vinda do segmento religioso, a chamada direita cristã dos Estados Unidos, fundamentalmente a partir de grupos neopentecostais com muita força dentro do cenário político dos Estados Unidos, que foram crescendo e que se aliaram pela primeira vez à direita tradicional republicana para a eleição de 1980 do presidente Ronald Reagan. A partir daí, esta vitória, né, desta aliança, essa vitória deste grupo, né, ele vai repercutir muito em todo o cenário político dos Estados Unidos naquele momento e posteriormente, depois de algum tempo, vai começar a repercutir nos países, em parte substancial dos países vizinhos, tá? Fundamentalmente nos setores, nos segmentos conservadores dos países vizinhos, e no restante do planeta, devido, obviamente, à importância que os Estados Unidos têm no cenário mundial. Essa nova configuração de forças, tá? Essa aliança, né, esse arco de aliança, ele vai ganhar o nome, vai ficar conhecido como neoconservadorismo. Isso ainda lá na década de 1980. Tá? Repito, então, de um lado, uma direita de vertente liberal na economia, junto a uma direita de visão extremamente conservadora no que diz respeito à questão dos costumes. Esse novo grupo que se constrói, ele passa a desenvolver uma narrativa, tá? E essa narrativa ela vai se ampliar, vai se amplificar, conseguindo ganhar espaço em vários segmentos do conservadorismo estadunidense e mundial. Vai eleger Ronald Reagan, vai reeleger Ronald Reagan, vai eleger George Bush, tá? Não conseguirá reeleger George Bush no início da década de 90, vai ter uma interrupção, aí, um interregno de 2 mandatos do presidente democrata Bill Clinton, mas retornará com muita força com a eleição do George W. Bush, né, filho do presidente, né, George Bush. George W. Bush se elegerá e vai enfrentar, no início de mandato, vai enfrentar um momento bastante catastrófico, que vai ser exatamente os ataques, os atentados de 11 de setembro de 2001. Neste momento a gente vai ter uma nova configuração de forças se construindo e o chamado movimento neoconservador ganhará uma dimensão muito grande, porque o fenômeno do ataque às Torres Gêmeas, o fenômeno da ação terrorista no território dos Estados Unidos vai garantir a esse grupo que está no poder uma espécie de blindagem moral para que eles passem a executar uma série de políticas
tá? Políticas essas que, de certa forma, vão romper com um passado estabelecido, um passado definido, um passado claro da modernidade, e que em alguns momentos vai apelar para esta ausência de racionalidade que eu cito aqui. Vamos explicitar, né, vamos citar alguns casos para poder não cansar, né, quem está aí assistindo, né, mas vamos tocar em alguns casos relevantes. O primeiro deles que eu gostaria de citar aqui, ele ele é fruto ali, certo, do governo de George Bush pai, certo, ali na virada da década de 1980 para a década de 1990, e ele diz respeito ao momento em que os Estados Unidos da América passam a construir uma narrativa de questionamento a toda a perplexidade e as preocupações da comunidade científica mundial a respeito dos níveis astronômicos de poluentes, tá? Nos níveis astronômicos de queima de combustíveis fósseis, tá? Que geram um impacto ambiental atmosférico gravíssimo. Vamos lembrar que estamos falando de um momento em que, ali certo, entre o final do governo George Bush pai e o início do governo de Bill Clinton, nós vamos falar certo, no momento em que você vai ter ali, vai acontecer uma grande reunião mundial, um grande encontro aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a conhecida ECO 1992, ECO 92, ou Rio 92, e ali vai se discutir de forma incisiva e vai se impor, né, de forma incisiva a ideia de que os países mais poluidores, os países mais desenvolvidos, os mais ricos, aqueles que cresceram a sua riqueza exatamente através de políticas completamente irresponsáveis do ponto de vista da industrialização e do impacto ambiental que essa industrialização acaba por provocar, esses países pela primeira vez, né, vão ser chamados a contribuir, né, a de alguma maneira pagar, né, de alguma maneira ressarcir a humanidade como um todo pelo nível absurdo de crescimento baseado no desgaste da natureza, na poluição violentíssima que acabaram por criar. É óbvio que essas ações elas vão repercutir na comunidade industrial, nas grandes corporações dos Estados Unidos, vão repercutir de forma extremamente negativa. Por quê? Porque essas grandes corporações vão acabar tendo uma limitação na questão dos seus lucros, da sua lucratividade, né? Vão perceber, né, que a demanda pelo meio ambiente, pela defesa do meio ambiente, ela passa cada vez mais a pressionar através da sociedade civil que vai se organizando e pressionando os governos para darem uma resposta, certo, que limite o nível de lucratividade dessas empresas para poder beneficiar a maior parte da humanidade que, afinal de contas, precisa respirar, precisa sobreviver. Né? Então, diante disso, nós vamos ter um momento aí importante, interessante, como esse segmento das corporações, com o apoio, né, com o aval do governo dos Estados Unidos, começa a difundir, né, teses, certo? De baixíssimo rigor científico, de que a problemática do aquecimento da atmosfera não estaria relacionada aos níveis de poluentes emitidos pelas indústrias, mas sim a um fator natural. Como se fosse um fenômeno natural, um fenômeno com o qual nós, seres humanos, e fundamentalmente os seres humanos poluidores, né, certo? Aqueles, certo, que controlam as grandes indústrias mundiais, não teriam nenhuma responsabilidade. Tá? Então, esse é um momento, certo, que eu gostaria de citar, porque ele é um momento interessante. Você vai ter um debate muito forte na década de 90, e pela primeira vez você vai ter um investimento muito poderoso do ponto de vista econômico para tentar dissuadir a população mundial, ou seja, a opinião pública, daquilo que a ciência dizia claramente, e continua dizendo até hoje, basicamente um consenso no mundo científico, né, do impacto deletério, do impacto negativo de uma industrialização sem freios, né, de uma industrialização sem os cuidados necessários para que se desenvolvam algum tipo de crescimento com um mínimo de sustentabilidade.
esse é um momento em que a gente pode citar, certo, que o negacionismo começa a ganhar corpo, ele começa a ganhar força. Tá? Perto do que é hoje, ainda era muito tímido, né? Até porque, embasados em séculos de iluminismo, né, desde certo, o início do iluminismo, a população mundial, certo, principalmente a população nos países mais desenvolvidos, ela sempre teve um apreço fundamental, obviamente, certo, não é um mero apreço, mas sim a confiança clara na ciência, né, e nos avanços científicos que sempre foram definidores de um trabalho para a possibilidade da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então fazer esse confronto gerou ali nos anos 90 um nível de dúvida muito baixo. Tá? Mal sabíamos que a partir do início do século XXI, com esta vitória dos neoconservadores, depois, não só com as eleições, mas principalmente com essa vitória do ponto de vista da possibilidade de construir uma narrativa sem grandes questionamentos, a partir de uma sensação, de uma sensibilidade que se criou no mundo, principalmente no mundo ocidental, de respeito e solidariedade ao drama que os estadunidenses passaram a vivenciar depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, o que aconteceu? Avançou-se violentamente sobre uma pauta dos direitos estabelecidos no mundo todo, principalmente dentro dos Estados Unidos, né, dos direitos individuais. Certo? E a partir desse avanço na questão dos direitos individuais, é importante a gente pegar e refletir também o quanto começou a se ter segmentos da sociedade que passaram a ouvir declarações de figuras obscuras que foram construindo narrativas de baixíssimo apelo, de baixíssima capacidade de comprovação científica, mas de grande apelo pela sua verve, né, pela possibilidade, certo, de discorrer de forma, vamos dizer assim, apocalíptica. Tá? Então, discursos sendo cunhados por algumas figuras que foram ganhando espaço público para debater e para se impor. Esse é um início dessa nossa explicação. Né? Antes de eu pegar esse viés, exatamente esse viés dessas figuras que eu vou abordar nesse vídeo, dessas figuras que causaram esses problemas, eu quero começar aí, certo, né, a falar um pouquinho de outras narrativas que foram sendo construídas, certo? De narrativas falaciosas que foram sendo construídas e que vão preparar terreno exatamente para essa condição que a gente está denunciando aqui, né? Essa condição que nós estamos procurando ilustrar aqui nesse momento. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, eu vinha falando, né, discorrendo aqui sobre exatamente, né, como na virada do século XX para o século XXI, a gente vai ter uma configuração aí onde as teses negacionistas vão começar a ganhar espaço, vão começar a ganhar corpo. Importante, eu citava os Estados Unidos da América e continuo falando sobre os Estados Unidos da América, principalmente por quê? Porque depois do 11 de setembro de 2001, acontece um fenômeno muito preocupante, tá? Que vai ser exatamente quando, em 2003, os Estados Unidos da América vão lançar uma guerra, tá? Vão dar início a uma guerra contra um país, o Iraque, tá? Alegando que o líder daquele país naquele momento, o cidadão chamado Saddam Hussein, era detentor de armas de destruição em massa. Tá? Armas de destruição em massa que, portanto, tornavam este senhor e o seu governo uma ameaça à humanidade. E, portanto, permitiam aos Estados Unidos da América, na condição, certo, de um país poderoso e defensor, né, assim ele se dizia, né, defensor dos princípios de liberdade, permitia a esse país, o seu governo, atacar o Iraque para livrar o Iraque do Saddam Hussein e das armas de destruição em massa. A bem da verdade,
uma parcela de especialistas já dizia na época que não existiam essas armas de destruição em massa. Depois ficou comprovado que elas nunca existiram e que tudo isso não passava de uma narrativa falaciosa, mentirosa, construída dentro do Departamento de Estado dos Estados Unidos pelas mentes, as lideranças do movimento neoconservador que assessoravam a figura do senhor George W. Bush. Tá? E a partir daí, então, a gente pode dizer com toda clareza, com toda segurança, que os Estados Unidos da América conduziram uma guerra violentíssima, tá? Uma guerra monstruosa, com um número aceleradíssimo de mortos, com um nível de destruição assustador, né? Esfacelando um país como um todo, baseados única e exclusivamente em uma mentira, tá? Que era a existência dessas tais armas de destruição em massa. Repito, apesar de cientistas, inclusive da ONU, dizerem que elas não existiam. Então vejam aí um exemplo claro do negacionismo, tá? Do negacionismo da afirmação, certo? Daqueles que eram os investigadores independentes, dizendo não existem, mas o governo dos Estados Unidos vão lá e dizem existem e fazem a guerra, causando uma série de tragédias, não somente para aquelas vítimas daquele momento, mas inclusive para o xadrez geopolítico a posteriori. Tá? Então nós temos aí um exemplo, certo? Esse exemplo, um exemplo forte desse tipo de ação, de uma mentira sendo contada por um Estado, tá? Pelo governo de um Estado eleito democraticamente e disseminando esse tipo de mentira para ter ganhos geopolíticos, econômicos para a sua pauta. Estou citando, então citei 2 exemplos aí, e aí já adentro, né, em algo que merece ser destacado, que é o seguinte, que foi como nessa virada do século XX para o início do século XXI, começou a se desenvolver, ganhou espaço, fundamentalmente devido às novas transformações tecnológicas de comunicação. Tá? Transformações tecnológicas de comunicação estas, baseadas, obviamente, certo, na comunicação online, né, baseadas na comunicação da internet, né, nos espaços que se construíram a partir da internet, a partir também, certo, depois, certo, com o avanço das chamadas redes sociais. Né? Então, em alguns espaços foram sendo construídas possibilidades de comunicação direta entre as pessoas, e parte substancial dessas pessoas que vislumbrou aí essa possibilidade da comunicação sem intermediários tradicionais, como por exemplo a mídia já estabelecida, uma parte dessas pessoas enxergou aí, né, a possibilidade de difundir mentiras. Repito, eles não inventaram as mentiras, né? A mentira existe desde o início da humanidade, certo? Mas passaram a ter uma força substancial, tá, para fazer a proliferação dessas mentiras. É muito interessante como isso vai se desenvolver. Né? Por exemplo, vou citar o caso do YouTube. Né? O YouTube é uma plataforma onde a forma de arranjo, certo, da plataforma YouTube, ela acaba garantindo, certo, com que você tenha maior número de visualizações quando surge alguma situação polêmica. Então alguns polemistas passaram, certo, em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil, passaram o quê? A buscar esse tipo de plataforma para poder difundir os seus discursos de confronto, discursos de confrontação, discursos de tensionamento, tá? Muitas vezes violentos, certo? Muitas vezes com uma linguagem chula, tá? Certo? Mas de alguma maneira incensando um certo ar, né, de revolta, né, certo? Um certo ar aí, certo, de choque, né, em parcelas da população que passaram a aderir a esse tipo de discurso, a querer mais esse tipo de discurso. Tá? As redes sociais, elas também têm uma certa semelhança. Por quê? Porque estamos falando de redes, como por exemplo o WhatsApp, certo? Ou o próprio Facebook, que demoraram muito para poder iniciar um processo de fiscalização maior em cima do conteúdo sendo produzido e sendo difundido mundo afora.
né? Então a gente relembra aqui uma famosa, né, famosíssima passagem do escritor, do falecido escritor Humberto Eco, quando ele diz, né, que de alguma maneira a internet acabou dando voz, certo, ao bobo, né, ou ao idiota da aldeia. Né? Ou seja, aquela figura, aquela pessoa que todos nós conhecemos das nossas relações familiares, das nossas relações de amizade, aquela pessoa que meio destrambelhada, né, que acredita em teorias da conspiração, que não consegue comprovar nada daquilo que fala, mas sai falando assim, quando toma um goró, bebe uma aí, sai falando. Esse tipo de pessoa, no passado, tá? Antes das redes sociais, antes da facilidade para se comunicar com várias pessoas do ponto de vista da comunicação online, essa pessoa ela causava pouco dano para os outros. Por quê? Porque ela falava essas coisas no almoço, no churrasco, no boteco, dentro do ônibus. Né? Falava, o pessoal, uns davam risada, outros ignoravam, outros questionavam. Mas é importante entender como esse tipo de pessoa, de repente, eles ganham uma dimensão grande, porque passam a falar para dezenas, centenas, milhares, talvez até milhões de pessoas. Então, nós temos que lembrar que os instrumentos tecnológicos de comunicação, eles se transformaram num veículo importantíssimo para a difusão de informação de qualidade, mas também de mentiras. Tá? Também de mentiras. E a partir daí vão surgir algumas figuras que se tornarão especialistas nesse tipo de comunicação. Para nós aqui, o mais famoso e o de impacto mais negativo no caso brasileiro, obviamente que é o cidadão chamado Olavo de Carvalho, o qual se auto-intitula filósofo, embora nunca tenha, não teve nenhuma formação educacional formal, tá? Se auto-intitula filósofo, teve aí nas passagens de outros tipos de atividades de trabalho, certo? Como astrologia, mas de repente começou a se dizer filósofo e encampou um discurso da extrema-direita estadunidense e fez o quê, certo? Ele pegou e transformou esse discurso para ele ser aplicado na realidade brasileira. Tá? Esse discurso baseado na ideia, certo, de uma falsificação da verdade, certo? Na ideia de uma série de afirmações mentirosas, tá? Que vão ganhar espaço para um determinado público, porque esse público está ávido por teorias conspiratórias. Tá? Então, nós vamos aqui, podemos lembrar algumas das colocações aí, certo? Totalmente fora de contexto e fora de possibilidade de comprovação desse cidadão. Né? Foi esse cidadão, por exemplo, que fez uma afirmação completamente descabida do ponto de vista histórico, que bateu muito, que tentou disseminar por muito tempo essa informação e que infelizmente em parcela da sociedade acabou ganhando espaço, que é a afirmação, por exemplo, de que o nazismo era um movimento de extrema esquerda. Isso é completamente fora de cabimento, né? Quer dizer, o nazismo ele é um movimento, ele nasce e se completa o seu ciclo como um movimento de extrema direita, né? Certo? E a partir, certo, daí, certo, quer dizer, Adolf Hitler sempre foi de extrema direita, mas o seu Olavo de Carvalho, né, ele pega aí, certo, um detalhe, né, na realidade ele pega dois detalhes que em uma população desinformada sobre a história, ele acaba confundindo a mente dessas pessoas. Né? Os dois detalhes básicos são uma tentativa que veio sendo também disseminada por esses movimentos de extrema-direita de resumir o que vem a ser as filosofias políticas de esquerda e direita única e exclusivamente à questão do papel do Estado, e como se tudo que fosse de direita fosse anti-Estado, anti-presença do Estado, e o que fosse de esquerda fosse defensor da presença do Estado, o que não tem cabimento algum. Tá? É de uma frivolidade e de uma falsidade monumental. Mas diante desse fato, então ele tentou associar que, como no nazismo, certo? Assim como no fascismo, o Estado tem uma presença forte, então, e a direita ela é contra o Estado, então só pode
ser o nazismo e o fascismo movimentos de esquerda. É uma confusão, certo? Impressionante e deliberada. E feita propositalmente. Da mesma maneira, quando ele vai pegar e vai dizer o outro ponto, certo, que ele usa, o outro detalhezinho que ele usa para poder pegar e envolver os incautos, né, nesse processo, quando ele pega o nome do partido nazista, né, Partido Nacional Socialista. Ah, olha lá, gente, eles têm no nome a palavra socialista, né? Apesar de, e sem esclarecer os seus espectadores, propositalmente sem esclarecer os seus espectadores, né, se lembrar, certo, que o movimento socialista, uma das características fundamentais dele é exatamente o caráter internacionalista, a defesa da tese do desenvolvimento, né, dos conceitos do socialismo pelo mundo todo. Tá? Então, esse nome nacional-socialista, ele é, na realidade, uma contradição. Tá? Certo? Uma contradição, um nome contraditório. Tá? É um nome que não pode se sustentar. Mas isso são detalhes, e esses detalhes eles pegaram e ele inflou esses detalhes, junto com outras construções assim, ele inflou esses detalhes com o objetivo exatamente, certo, de capturar um sentimento de pessoa, de uma parcela de pessoas, que se via dentro do ambiente agora dessa novidade, certo, do ambiente dessa comunicação da internet, passava a se ver valorizada. E aí entra em cena um componente importante. Por quê? Porque como nós sabemos que uma parte substancial da população brasileira tem pouco acesso, certo, à informação, né, certo? A gente ainda tem aqui, certo, funis graves do ponto de vista da formação intelectual, certo, e da capacidade realmente, certo, de se estender esse processo de formação intelectual, de formação acadêmica de forma mais ampla. O que acontece? Uma parcela substancial da população enxerga o ensino universitário, enxerga os que vêm, que saem, que migram do ensino universitário com um certo nível de pedantismo, certo? Como pessoas que de alguma maneira acabam subestimando, né, o conhecimento prático do senso comum dessas pessoas. Então nós temos aí um elemento conhecido como ressentimento. O ressentimento será um combustível fortíssimo do processo de formação da ótica negacionista. Estamos falando de pessoas que não tiveram as oportunidades, certo, em um país extremamente desigual como o Brasil, as oportunidades, né, de conseguir ter uma formação ampla, certo, uma formação integral do ponto de vista da sua condição intelectual, né, e que diante desse fato acabavam se ressentindo em relação àqueles que defendem, né, o conhecimento acadêmico, científico, né, aquilo que visto, certo, era visto por uma parcela bastante significativa como uma espécie de privilégio. Tá? Então é muito importante a gente entender, certo, que essa questão, né, entender essa construção dessa sensação de ressentimento, tá? Como isso acaba se aplicando, como isso vai se aplicar no processo de fermentação, vamos dizer assim, né, de crescimento desse bolo da negação, tá? Da negação do conhecimento científico. E é exatamente isso que eu vou prosseguir, né, falando agora, certo, no próximo ponto. Essa sensação de ressentimento, ela é fruto de uma somatória de fatores, né? Um deles, inclusive, eu já abordei num dos nossos vídeos que trata sobre a questão da economia, né, de como a crise econômica que o neoliberalismo gerou, certo, para o mundo todo a partir de 2008, abalando as estruturas da possibilidade de desenvolvimento do crescimento econômico mundo afora, e gerando problemas estruturais do ponto de vista do desemprego, certo, pelo mundo, como essa sensação, né, de abandono de parte substancial da humanidade acaba gerando ressentimento, né? Esse ressentimento ele vai estar associado aí, certo, essa dificuldade em entender a dinâmica do capitalismo e as crises que o capitalismo cria,
tá? Certo? Essas crises na qual ele acaba se alicerçando, ela de certa maneira ela direciona uma parte da população que não está afeita à lógica básica do conhecimento científico, da relação de causa e efeito, uma parte substancial dessas pessoas acaba abraçando a primeira tese bem contada, acaba abraçando a primeira tese, mesmo que ela seja uma tese descabida, mas que é uma tese fundamentalmente que vem a falar, né, a respeito da raiva, do ódio, né, da sensação de abandono, certo? Da sensação de falta de pertencimento que essas pessoas têm. Certo? E existem muitos manipuladores, a história está cheia, certo, de manipuladores desse tipo de discurso que aproveitam para poder destilar ódio, né, e manipular grupos a partir dessa condição de ódio. Né? E esse ódio, fundamentalmente, dentro da estruturação de uma sociedade desigual, que vai ser vamos dizer assim, o canto, né, oficial da extrema-direita, é o ódio ao mais fraco. É o ódio àquele que vai ser, que exatamente por ser mais fraco é mais fácil de ser odiado, porque ele tem uma menor capacidade de se defender. E essas pessoas, então, certo, elas vai se construir ali, certo, a visão como se elas fossem os inimigos que tivessem gerado os problemas da crise que está sendo atingida. Né? Então, diante desse fator, o que é interessante, né? É ver como, no mundo afora, vários ideólogos do negacionismo vão se desenvolver. E esses ideólogos do negacionismo vão construir esse tipo de discurso, que é um discurso de uma espécie de uma tentativa de resgate, tá, a um momento histórico que nunca foi vivenciado, mas um momento histórico em que fica aí, certo, numa memória afetiva de um passado que idilicamente teria sido vivido. Tá? E que ele precisaria ser resgatado, certo? Ao invés de pegar e vivenciarmos esta realidade trágica que é a realidade do mundo, de um mundo desigual dentro de uma crise do capitalismo. Então nós temos algumas figuras assim. Existe, eu gostaria de citar aqui, né, uma obra muito importante, uma obra muito impactante de um pensador estadunidense chamado Benjamin Teitelbaum. Tá? O Benjamin Teitelbaum ele faz um apanhado, uma crítica feroz, certo? A alguns desses ideólogos. Né? Ele cita aí exatamente o Olavo de Carvalho, que eu já falei, certo? Aqui, né? O brasileiro Olavo de Carvalho. Ele cita o Steve Bannon, né? Foi o ideólogo do Donald Trump, né? Da eleição do Donald Trump. Tá? Ele cita o Dugin, o Alexander Dugin, tá? Que foi o ideólogo, né? Um dos ideólogos ali, certo? do presidente, do Vladimir Putin. Tá? Certo? E ele tem uma obra muito interessante lançada aqui no Brasil chamada Guerra pela Eternidade. Tá? Tratando disso. E mostra como essas figuras eles se alicerçam num tipo de movimento que ele chama de tradicionalismo. Certo? Esse tradicionalismo é um movimento ultraconservador e que trabalha com essa ideia, essa imagem, certo, desse resgate, né, de um período que não foi vivenciado, mas que fala a um inconsciente coletivo, certo, de setores ressentidos. Tá? E a estratégia, né, a estratégia da negação, a estratégia do contar mentiras, ela é uma estratégia que tem um sucesso. Tá? Ela tem um sucesso em pessoas que estão desesperadas, e que desesperadas elas passam a acreditar nas teorias conspiratórias, seja elas quais forem, e a destilar o seu ressentimento, seja aos setores mais letrados, né, aqueles que conseguiram ter as oportunidades de estudo, de formação, seja aos setores mais fragilizados. Né? Então é uma espécie de inveja de um setor e ódio em relação ao outro. Tá? Certo? Se colocando aí, certo, no meio do caminho entre esses setores. E aí a gente vai ver práticas de negacionismo as mais variadas. Tá? Eu gostaria de destacar, por exemplo, que no ano de 2016, o famoso tradicionalismo dicionário de Oxford, né, em língua inglesa,
ele classifica, ele vai classificar como a palavra daquele ano, a palavra mais impactante daquele ano, a pós-verdade, tá? Certo? Essa palavra composta pós-verdade, que nada mais é, né, do que uma adaptação para a realidade pós-moderna, né, para a realidade pós-moderna da mentira, né? Quer dizer, pós-verdade é uma forma, um eufemismo, aí, uma forma bonita de se falar sobre mentira. Tá? E que muitos ficam usando aqui, certo, né, o termo em língua inglesa fake news. Né? No final é tudo a mesma coisa. Tá? Obviamente, como eu falei, certo, com relação ao negacionismo, a mentira não foi inventada agora, mas a mentira sendo usada de forma estratégica, muito bem pensada, construída para obter ganhos políticos constantes, essa estratégia, uma estratégia que essa figura do Steve Bannon e esses outros aqui citados e alguns outros trabalharam de forma muito bem feita, com muito sucesso, né, de lançar mentiras constantes, certo? Iludindo as pessoas e mantendo as pessoas num estado, né, de euforia em relação a essas mentiras, tentando de todas as maneiras negar a lógica básica do conhecimento e causando uma confusão mental. Tá? Confusão mental é essa que acaba fazendo com que se crie uma pauta, não a pauta real. Né? O governante que se utiliza desse recurso, ele consegue um tempo, né? Ele consegue, certo, a sua estratégia é conseguir um tempo de se manter em evidência, mas fundamentalmente um tempo em que ele não será cobrado pelos fatores concretos da sua má política. Por quê? Porque as pessoas passam a discutir única e exclusivamente os delírios, né? As informações desencontradas, a confusão, o caos. Certo? No meio do caos, tudo se mantém, a estrutura acaba se mantendo. Então essa estrutura que o governo Jair Bolsonaro utiliza, ela começou a fazer sucesso, ela vai fazer sucesso com o Donald Trump, a partir do Steve Bannon. O Olavo de Carvalho, que é um dos ideólogos, aí, né, uma das figuras que tem algum tipo de penetração, pelo menos em uma parte do ministério do Jair Bolsonaro, ele repete esse tipo de ação. Né? O Steve Bannon dialogou fortemente com figuras do governo Bolsonaro, inclusive foi um assessor informal da campanha lá em 2018. Então, assim, esse tipo de estratégia, ele é reforçado exatamente porque, a partir do caos, do não governo, né, da não ação, certo? Mas de uma série, né, de formulações falaciosas, mentirosas que estão sendo construídas, a necessidade de se discutir isso dá tempo para que o governante siga, de certa maneira, intocado. Tá? Quer dizer, é uma estratégia que, do ponto de vista da racionalidade, certo? Do ponto de vista sensato, do ponto de vista da ideia, certo? De se fazer política, ela é completamente sem sentido, porém, do ponto de vista meramente eleitoral, ela consegue alguns ganhos. Né? Tanto que Donald Trump se elegeu, tanto que o Steve Bannon, que foi uma espécie de formulador de uma empresa muito conhecida, tem até certo documentário na Netflix, certo, né? A Cambridge Analytica, eles vão interferir diretamente com mentiras, né, usando redes sociais, na eleição dos Estados Unidos para o Donald Trump, no plebiscito que vai votar a possibilidade da saída ou não do Reino Unido da União Europeia, o famoso Brexit, né? E vão influenciar, sim, certo? Né? Isso já discutido no Congresso Nacional Brasileiro, no Supremo, vão influenciar através, né, do WhatsApp, fundamentalmente, né? Vão influenciar o que? Construindo mentiras a campanha política que vai fazer com que Jair Bolsonaro chegue ao poder. Tá? Então, esse modus operandi, tá? Ele é um modus operandi que se repete e com um razoável sucesso, pelo menos neste momento histórico que a gente vivenciou. Né? No caso dos Estados Unidos, ele não conseguiu fazer o Trump se manter lá, né? Quer dizer, ele acabou ruindo. Aqui, certo, nós chegamos depois, nós estamos vivenciando muito ainda resultados fruto desse tipo de ação, fruto desse tipo de lógica intervencionista. E aí
gostaria de ressaltar para vocês, certo? Que esse tipo de formulação das falsas informações, das fake news, né, da pós-verdade, ele ganha uma dimensão assustadora, porque o que acontece, assim como eu citei aí o exemplo do caso, por exemplo, da difusão da ideia estapafúrdia, ideia de que o nazismo era um movimento de esquerda, você tem uma série de outras possibilidades, né, de outras notícias falsas aí assustadoras, né? Talvez a que mais reverbere é a ideia de que a Terra é plana, né? Ou seja, um grupo de pessoas passou a dizer, baseado no nada, né, numa perspectiva que ela não tem absolutamente nenhum tipo de condição de ser, vamos dizer assim, mantida do ponto de vista racional, de que a Terra, ela não é geóide, né, que é o formato, né, o nome, né, da forma geométrica do planeta, ou seja, arredondada. Não, ela não é arredondada, ela é plana. Né? E a coisa tem uns delírios assim tão absurdos, porque além de ser plana, ela tem uma cúpula sobre ela, né, como se fosse sei lá, certo? Como se fosse um brinquedo, né, certo? Uma cúpula que protege. Esse tipo de delírio, né, ele ganhou espaço, ele foi ganhando espaço nas redes sociais, muito em função de que a academia, né, de que os universitários, certo, não prestou atenção, né, de que a própria imprensa, né, tradicional não prestou atenção nisso, deixou escapar. Certo? Muita gente achava que isso é bobagem, conversa de maluco e tal. Só que essa conversa, entre aspas, de maluco, né? Quer dizer, não era, certo? Ali você tinha um projeto de poder sendo construído, né? Um projeto gerando essa sensação, certo, caótica, né? É um projeto, por exemplo, que vai ser o que vai acontecer numa situação como essa que a gente está vivendo, esse drama da pandemia, né? Onde de repente, em determinado momento, nós vamos ter um presidente da República que no pior momento do sistema de saúde do país, no pior momento de saúde, no pior momento sanitário do país, ele brinca de tirar e pôr ministros da saúde. Ele pega e vai defender um remédio que é ineficaz. E não é ineficaz porque eu falo, é ineficaz porque a ciência diz que é ineficaz, porque já está comprovado ser ineficaz. E pior até do que ineficaz, é um remédio que acaba causando efeitos colaterais, danos gravíssimos, violentíssimos. Tá? Inclusive morte, se mal aplicado. Né? Ele tem que ser aplicado, o remédio tem que ser aplicado naquilo para o qual ele foi feito. Tá? Vai defender, vai postergar ao máximo a possibilidade da vacinação. Vai ironizar, vai ridicularizar, né? Vai dizer bobagens do tipo, se tomar vacina vai virar jacaré. Certo? Ou seja, vai criar essa sensação de caos, que vai gerar em uma parte da população aquela ideia agora, faço isso ou não faço? Né? Vai tentar dizer que os cientistas da Organização Mundial de Saúde são comprados pela China, vai inventar a história de que a China é que inventou de propósito o vírus, certo? Coisa que não tem cabimento a não ser lá naqueles segmentos ultra radicalizados da direita dos Estados Unidos e aqui para os seus seguidores. Né? Vai além de ser... desculpem até, né, mas assim, além de ser grosseiro e desumano, né, com as vidas, que, por exemplo, que ironizou, riu, chamou de mimimi, essas coisas todas, mas fora tudo isso, ainda tem o quê? Ainda vai dizer que não deve se usar a máscara, certo? Então incentivando as pessoas a se contaminarem. Certo? Aí continua dentro desse processo e vai no meio de todo esse processo dizer não deve haver isolamento. Né? E dessa forma tirando das costas do Estado o seu papel de responsabilidade, que é o seguinte, fazendo uma confusão para as pessoas entre como se o isolamento causa perdas econômicas, desemprego. Só que o papel do Estado é exatamente o quê? Garantir sobrevivência, ou seja, garantir sustento para aqueles que não podem naquele momento. Né? Certo? Garantir linhas de crédito para os empresários, garantir um auxílio, certo? Que se perpetue, certo? E eficaz para os trabalhadores desempregados, aqueles que não estão em condição. Ou seja, isenta, tira das suas costas as suas responsabilidades. Então é importante que vocês entendam como é que esse processo negacionista se construiu.
né? Como que ele foi, certo? Como eu tentei aqui, né, nesse nosso breve espaço, tentei citar alguns exemplos, né, de como ele veio se construindo como um objeto político, como uma forma de ação política deliberada, com objetivos, obviamente, deliberados de conquista de poder e manutenção de poder. Bom, por hoje era isso, pessoal. Eu deixo um forte abraço para todo mundo. Tá? E nós nos encontraremos em outros vídeos, né? Logo mais ainda, certo? Fazendo outras análises a respeito desse momento do caos que nós estamos vivendo aqui no nosso país. Forte abraço, tchau, tchau, até mais.